A paz de Deus, meus irmãos. Eu senti de ler uma parte para vocês. Gálatas 5, verso 16 em diante. As obras da carne e os frutos do Espírito. Digo, porém, andai em espírito e não cumpris a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis, mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andamos também em espírito. Não sejamos cobiços de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Irmãos, hoje esse versículo fala sobre a carnalidade que tem muitas igrejas, né? Que as igrejas, tem igreja que não tem doutrina, entendeu? Tem igreja que não tem doutrina, tem gente que se veste de qualquer jeito para a igreja, tem gente que brinca com que escarnece das coisas sagradas. Mas hoje eu não estou falando do pecado da igreja, vamos falar do pecado do mundo. Cristo, quando veio à Terra, a maior luta que Deus teve contra a humanidade, a maior luta que Deus teve para poder pegar e manter a humanidade no eixo, foi assim. Ele mandava os profetas pregar contra o pecado, mas o maior pecado do ser humano foi a idolatria e a feitiçaria. Porque o povo deixou Deus, né? O povo de Israel deixou a Deus, após muitos sinais que o Senhor fez, para adorar o bezerro de ouro. E hoje nós vemos muita gente idolatrando imagens, adorando imagens. Eu, naturalmente, pessoas idolatrando pastor, idolatrando ídolos, mas outros também pecados que o povo também está deixando subir as narinas de Deus, como Sodoma e Gomorra, que foi destruída porque o pecado de Sodoma e Gomorra subiu as narinas de Deus, e o povo da depravação humana dos tempos de Noé, que Deus teve que mandar o dilúvio. Deus fez o quê? Deus permitiu o povo, depois de um tempo, como eu posso dizer, permitiu o povo ir para o Egito. Depois Deus libertou, é claro, Deus libertou o povo do Egito. Mas Deus depois mandou o seu filho Jesus morrer por nossos pecados. Porque Deus ama tanto a humanidade que ele mandou o seu único filho morrer por nossos pecados. E hoje nós somos o quê? Somos livres da sentença do mal, entendeu? Somos livres da sentença do mal, somos livres do inferno, porque temos um novo, temos um novo caminho, que é Jesus Cristo, entendeu? Muitos não pregam contra o pecado, mas hoje eu estou aqui para pregar contra o pecado. Muitos pastores que eu tenho citado no canal não pregam contra o pecado, não pregam contra a vaidade, mas não prega contra a vaidade, contra o pecado, contra, contra a idolatria, contra a feitiçaria, não prega contra essas coisas. Porque eles realmente não estão importando com as almas, estão se importando com o quê? Com o que vem do bolso das pessoas. Mas, enfim, vamos deixar isso de lado. Hoje a pregação é contra o pecado. Irmãos, vamos deixar a carnalidade de lado, vamos deixar o pecado de lado, vamos parar de pecar, entendeu? Porque o pecado, o salário do pecado é a morte. O pecado sobe, nossos pecados sobem a narina de Deus. E quando vamos para outro mundo, nossa carne fede, entendeu? Entendeu? Nossa alma fede diante de Deus, entendeu?
Então temos que ser limpos, temos que ser purificados, entendeu? O sangue de Jesus é derramado para isso, para nos purificar do mal, para nos purificar dos nossos pecados, para podermos andar na presença de Deus, entendeu? Para nos lavar e para nos limpar da presença do sangue de Jesus, entendeu? Para nos limparmos pelo sangue de Jesus, para nos limparmos do pecado. Então, irmãos, o que deixa, o que alimenta o inimigo é o nosso pecado. A cada dia, você tenta se livrar de um pecado. Por exemplo, eu, antes de ser convertido, tinha o vício de ver pornografia. Eu luto contra esse pecado ainda. Eu luto contra a minha carne. Se eu não matar o Elias, como eu posso dizer, se eu não matar o Elias, crucificar o Elias vai fazer o que quer. Então eu tenho que andar em espírito. Até o apóstolo Paulo andava em espírito, vivia em espírito. Entendeu? Então temos que andar em espírito para não o quê? Para não entrarmos, por exemplo, não vamos invejar as pessoas. Porque pessoas que têm inveja uma da outra, que tem inveja da outra, isso daí desculpa, gente, é um câncer na vida de uma pessoa. Porque inveja mata. Porque inveja ninguém verá Deus. Porque o inimigo também tem inveja. Ele tem inveja, sabe de quem? Ele tinha inveja de Deus. Ele queria sentar ao trono de Deus. Ele tem inveja até de Jesus. E você vai ficar com inveja? Do quê? Das igrejas também, irmãos, tem muito esse negócio de inveja. Inveja do cargo do irmão, inveja porque Deus abençoa aquele irmão, inveja porque o outro está pregando a palavra, porque tem um dom. Irmão, o mesmo dom que Deus deu para ele, Deus pode te dar. Entendeu? Quando eu fui para a igreja uma vez, quando a primeira eu fui na igreja, aconteceu muita inveja, porque eu contava muita obra, muita maravilha que Deus fazia na minha vida. Mas o que? O povo queria achar ocasião contra mim. É igual Daniel na cova dos leões. Daniel queria o que? Achar ocasião contra Daniel, mas não acharam. Porque Daniel não teve culpa. Daniel foi exaltado por Deus. José foi invejado pelos seus irmãos. Mas Deus exaltou ele como governador do Egito. Mas, irmãos, temos que abrir mão, renunciar a nós mesmos, renunciar o pecado, renunciar o mundo. Se você é amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Então, irmãos, não deixe o pecado destruir a sua vida. Entendeu? O pecado sobe as narinas de Deus. Entendeu? Os que praticam a iniquidade, os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Então pensa, onde você quer passar a eternidade? Você tem que pensar onde você quer passar a eternidade, porque o pecado sobe as narinas de Deus, sobe. Entendeu? Bom, que a paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em vossos corações para sempre.